Como ensinar as sílabas complexas na alfabetização? Quando ensinar essas sílabas complexas? Ditongo, tritongo, hiato, encontro consonantal, encontro vocálico. O que a BNCC diz sobre isso? É disso que eu vim falar aqui nesse vídeo com você. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças, já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. E hoje a gente vai falar então sobre as sílabas complexas na alfabetização. Bom, lá na língua portuguesa, né, no componente curricular de língua portuguesa, que é o que vai tratar da alfabetização, nós temos práticas de linguagem divididas em eixos. Esses eixos são a oralidade, a escrita, a leitura e a análise linguística semiótica. A análise linguística semiótica, ela vai trazer para o primeiro e para o segundo ano a alfabetização, as habilidades que vão desenvolver a consciência fonológica, o conhecimento do sistema alfabético de escrita e do terceiro ao quinto vai trazer a ortografização, que é saber ler e escrever com precisão, sem errar, né? Então, a gente tem aqui no eixo de análise linguística semiótica, lá no primeiro e no segundo ano, habilidades que vão trazer essas sílabas complexas. Preste atenção nesse vídeo até o final para não sair daqui equivocado, porque essa história tem um plot twist, tá bom? Ela tem uma virada no final e você precisa entender isso. Então vamos lá. Quais são as habilidades de alfabetização onde a gente encontra sílabas complexas? A gente encontra isso. Eu tô com uma colinha aqui porque eu estou preparando um material de atualização lá do nosso curso para trazer uma pegada lúdica, para fazer uma fixação desses aspectos, tá? Mas, então, a gente tem, olha só, na habilidade do segundo ano, número 4, que é escrever, né, e ler as palavras que têm sílabas diferentes, com arranjos diferentes, consoante, vogal, só vogal sozinha, consoante, vogal, consoante, 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 vogal. Essas palavras, elas tem, então, né, arranjos diferentes de sílabas e a criança também deve ser levada a perceber que a sílaba sempre vai ter vogal. Ela pode ser uma vogal sozinha, ela pode ser vogal acompanhada de outras consoantes, de outras vogais, mas sempre tem vogal, tá? Nós temos também a habilidade número 5 do segundo ano, que é a habilidade que vai ter o tio e vai ter o M e o N provocando a nasalização. Não é o M e o N, nonu, é provocando a nasalização. Ele vem no final da sílaba, tá? Nós temos também a habilidade número 11 do segundo ano, que vai trazer o ão, o inho e o zinho no final de palavras, né? Para fazer diminutivo e aumentativo. Então, aqui você vê que a gente está trabalhando sílabas complexas. Aí, se você tá atento aqui, você percebeu que essas habilidades aparecem no segundo ano. Elas aparecem no segundo ano e elas vão trazer uma fixação, uma atenção para esse tipo de sílabas. Isso quer dizer que a minha criança de segundo ano tem que saber nomear o que é um dígrafo, o que é um encontro consonantal, um encontro vocálico, um hiato. Ela tem que saber nomear isso? Não. Ela tem que saber classificar isso? Não. Então, o que ela tem que saber? Ela tem que saber ler e escrever palavras que tenham essas sílabas com esses arranjos, ok? Não tem que saber nomear, não tem que saber classificar. Isso é um ditongo, isso é um hiato, isso é um encontro consonantal, um encontro vocal. Não tem que saber isso. Mas tem que saber ler e escrever essas palavras com facilidade. Ali tem que ser, né? Tem que aprender. Quando a gente vai trabalhar isso, a gente trabalha assim longamente. A gente trabalha, né, com foco naquela sílaba, trabalhando, por exemplo, aqui, olha, consoante, vogal, consoante, bar, ber, né, par, cor, isso tudo, ou então mel, também é consoante, vogal, consoante. A gente trabalha isso o ano inteiro trabalhando isso, né? A gente vai mudando as sílabas que a gente trabalha. Depois consoante, consoante, vogal aqui. Livrou, né?
biblioteca. Então, consoante, consoante, vogal. Só que, aí você me diz assim, então, Ludmila, eu vou trabalhar sílabas complexas a partir do 2º ano, certo? Errado. A BNCC traz uma determinação, ela traz uma orientação, isso você não vai encontrar lá nas habilidades, você vai encontrar na parte introdutória da alfabetização. Então, dentro do componente curricular de língua portuguesa, nas orientações sobre a alfabetização, você vai ler que as sílabas devem ser ensinadas como o que elas são. E o que elas são? Unidades sonoras encontradas nas palavras do nosso uso. Então a gente não forma frase, a gente não se comunica usando só sílabas simples. Não dá para você trabalhar, não dá para você contextualizar a alfabetização da sua criança com textos, com mensagens que só tragam sílabas simples. Então, desde o começo, nós vamos tratar sílabas como elas são. Lá no 1º ano, a gente tem a segmentação oral das palavras. A gente tem essa percepção, né? A segmentação oral é um trabalho de consciência fonológica. E a gente vai, por exemplo, na palavra, olha só, quer ver uma palavra que tem umas sílabas bem loucas? Avestruz. Então, você vai trabalhar com a criança a palavra avestruz. Ah, mas não pode? Lógico que pode. Né? Pode e deve de acordo com essa orientação. Então, nós vamos trabalhar avestruz. Gente, olha essa palavra. Uma sílaba dela, a primeira sílaba dela é só uma vogal. A segunda é vogal, consoante, vogal, consoante, vez. Truz é consoante, consoante, vogal, consoante. Avestruz. E a gente vai trabalhar com a criança a formação dessas sílabas, a formação disso tudo, no decorrer da alfabetização, desde o 1º ano. Quando você, né, etiqueta sua sala inteira, você não vai escrever porta, porque porta tem consoante, vogal, consoante. Você não vai escrever quadro, porque tem consoante, vogal, vogal, e depois tem consoante, consoante, vogal no quadro. Não, você vai trabalhar tudo, você vai refletir sobre tudo, nós vamos escrever tudo no nosso cotidiano, seguindo as habilidades que a BNCC traz, sem ficar separando sílaba simples de sílaba complexa, porque tudo isso é sílaba. Quando eu perguntava para minha turma de alfabetização o que é sílaba, eles sempre falam, quando tem uma consoante e uma vogal, porque trabalha-se muito família silábica, bababibobu, mamamimomu, e a criança fica com essa ideia. Então, não faça isso. Trabalhe junto, trabalhe no texto, no contexto das mensagens, dos gêneros textuais que você vai trabalhar. Lá no 1º ano, a gente tem uma lista de gêneros textuais para fazer produção de texto, para fazer leitura. Como é que a gente vai fazer isso isolando a sílaba simples da sílaba complexa? Então, não faça isso. Ludmila, então por que tem um momento em que a gente vai trabalhar ali uma habilidade que está focada nisso? É porque aí a gente vai focar nisso, é porque aí a gente vai reparar arestas, a gente vai assim dar uma polida naquilo que a criança já está fazendo, trazendo uma atenção especial para essas sílabas, para que elas sejam escritas corretamente. O que não significa que a gente vai separar uma coisa da outra. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Aqui você tem argumentos para embasar esse trabalho, já que você vai encontrar isso na BNCC. Nós temos lá no nosso curso de BNCC, no nosso curso de alfabetização de acordo com a BNCC, errei o nome do curso. Nós temos lá materiais para trabalhar essas habilidades. A nossa atualização vai trazer um ponto lúdico, né? Umas atividades assim para fixar isso, mas lá já tem atividade lúdica e escrita para essas habilidades. Tem caderno de produção de texto com os gêneros textuais
propostos pelas habilidades da BNCC para esses anos. Tá muito bacana, tá muito rico. O link tá na descrição desse vídeo. Eu te espero lá do outro lado para fazer um trabalho muito legal com essas crianças. Um grande beijo e até a próxima!